Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para a nossa correção? Conforme eu tinha falado com vocês na semana passada, né? A gente, esta semana agora, não colocaríamos nenhum conteúdo novo, nenhuma atividade do PET, né? Tanto que nós finalizamos o PET 1 na semana passada, quando eu pedi para vocês providenciarem as atividades das semanas 3 e 4, ok? Então agora a gente vai tentar fazer a correção toda. Assim, o vídeo vai ficar um pouco longo, vocês podem ir parando, tá? O ideal era que a gente tivesse, né, uma aula ao vivo para esclarecendo dúvidas, mas a gente está tentando fazer o que dá, né? O que nos é possível fazer. Mas qualquer coisa vocês me procuram no privado, sem problemas. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. A primeira semana, a atividade era organizar um texto. Essa é uma tarefa mecânica e também intelectual, porque te dá trabalho. Mas vou ter que copiar o texto inteiro? Claro que não, você poderia copiar a primeira frase e a última, só para colocar na ordem aqui. O texto é um texto jornalístico, né, como vocês puderam ver. Depois lá na frente pergunta quem são os autores, então aqui embaixo já tem Michelle Bachelet e Filippo Grandi, tá? E o texto é: a pandemia de coronavírus é um teste de nossos sistemas, valores e humanidade, tá? Então tem os parênteses aí, eu vou falar com vocês a ordem correta dos parênteses para vocês conferirem, e não vou ler o texto todo aqui, porque se eu for ler o vídeo vai ficar muito grande. Aí vocês podem parar o vídeo, conferir se acertaram ou não, né? E aí relerem o texto na íntegra para ter a visão fresca do todo aí na cabeça, ok? Então, olha só. A ordem da numeração ficou A9, B1. Isso quer dizer, então, que o pedaço do texto que está na letra A é o último parágrafo. No parênteses B lá, é o primeiro parágrafo do texto, tá? Então, ó, A9, 1, B1, C3, D2, E4, F6, G5, H8 e I7, tá? Na letra E, por exemplo, você tem um fator que te ajuda a achar. Tem um isso aí. Eu falei durante as aulas que esse isso é um mecanismo linguístico que retoma algo dito antes, uma ideia, né? E no I aí, no número 7, você também tem um mecanismo, além desses desafios. Desses desafios também é um mecanismo linguístico que retoma uma ideia dita antes, né? Prestar atenção nisso na hora de organizar o texto é uma dica para vocês, tá bom? Bom, então, paradinha aí quem achar necessário, né, para continuar a seguir. Então, atividade 2, perguntas muito simples, somente de reconhecimento, de ir lá e copiar, né? Na letra A é só isso. Já falei os autores. Na letra B, o tema principal do texto, pessoal. Bom, pelo título você já consegue ter uma boa ideia do que se trata, né? O tema é sobre a epidemia do coronavírus, conforme eu anotei aqui para vocês, tendo em vista os direitos e valores humanos, suas consequências e medidas a serem tomadas a respeito, ok? No C, explique, de acordo com o texto, pandemia de coronavírus é um teste de nossos sistemas, valores e humanidade. Digamos que essa frase aqui constitui o ponto principal do texto. O texto é desenvolvido em torno desta afirmação. Então, olha, para começar, essa é uma frase que contém uma opinião ali de quem escreveu. Então, o texto lido é um texto que saiu na esfera jornalística, né? Um texto jornalístico, mas é um texto de opinião, ok? É um artigo. Então, nessa frase a gente tem a reafirmação por parte dos autores, né, de que vivemos em um mundo globalizado e que a solução para a pandemia passa por discussões amplas, né, que envolvam o todo, que levem em conta as periferias, isso é bem importante no texto, os excluídos e marginalizados. Eles falam que sem isso não há saída, né? Qualquer outra medida que não contemple essas pessoas fracassará.
Por isso a referência ser um teste, né, para nosso grau de humanidade. Esse teste seria a capacidade de nos importarmos com o outro ou não, tá? Então essa seria a minha explicação, mas não é uma questão aberta de todo. Você tem que girar ali a sua explicação em torno dessa frase. O que essa frase quis dizer, tendo em vista a opinião tratada no texto, tá? As opiniões ali, né? Bom, prosseguindo aqui para a semana 2. Vocês estão vendo que o vídeo é bem caseiro, né, gente? A semana 2 é voltar nesse texto e fazer uma estruturação do texto, pedindo ali, muita gente aqui pode ter ficado em dúvida, né? Eles pedem aqui, os autores do PET, para você marcar no texto o que é a argumentação, o que é a introdução, o que é um ponto de vista explicitado, uma conclusão. Aqui agora, gravando esse vídeo, não vai ter como eu mostrar para vocês isso, tá? Porque como eu falei, o vídeo é caseiro, totalmente amador. O que eu fiz? Eu fiz no PowerPoint essa discriminação ali certinho, tá? Se você tivesse com o texto impresso, por exemplo, você podia fazer com lápis de cor, colorindo as partes, né? Caneta marca-texto. Você poderia ir fazendo isso para você olhar para o texto e até já no olhar você conseguir discriminar cada uma das partes ali. Como agora então não vai dar, então guardem aí essa resposta de vocês para conferirem nos slides que eu estou postando junto com essa videoaula, tá? Aí você vai poder conferir melhor. E na semana 2 era só isso. Então agora eu vou pular para 3, a gente vai ver aqui a 3, depois vocês pegam os slides para ver a 2, tá bom? Vamos lá então. Então era para reler o texto lá da Michelle Bachelet, do Filippo Grandi, né? E aí responder. Qual é o gênero a que o texto pertence? Pessoal, aqui relembrando duas coisinhas, tá? Pode ter gente que sabe, mas vamos lá. Gênero textual e tipo textual, tá? Tipo textual são num número bem limitado, 6 mais ou menos, né? Você encontra dentro de um texto tipos, quer dizer, sequências de frases, parágrafos, isso é o tipo, tá? Tipos textuais ali, pode ter um predominante. Vamos pegar, por exemplo, assim, a história da Chapeuzinho Vermelho. É um conto infantil, clássico, texto narrativo. Então, qual é o tipo presente, principalmente nesse conto infantil clássico aí? O tipo narrativo, a contação de uma história, tá? Vamos pegar o gênero textual. Então, olha, o gênero é o conto clássico infantil. O tipo predominante é o narrativo. Vamos pegar um outro gênero textual. Um BO. Você teve seu celular roubado, você vai na delegacia e faz um BO. Ou você teve seu carro roubado, vai na delegacia e faz o BO. Boletim de ocorrência é um gênero textual. Qual é o tipo predominante ali naquele boletim de ocorrência? O descritivo, porque você vai descrever como era o seu carro, em que circunstância que aconteceu o roubo, onde o carro estava, né? Modelo, placa, barará, tudo isso é descrição, contar detalhadamente como é. Então, o tipo predominante no gênero boletim de ocorrência é o descritivo. E por aí vai. Então, nós temos o tipo narrativo, dissertativo, injuntivo, que é tentar convencer o interlocutor a fazer alguma coisa. Aonde eu encontro predominantemente o tipo injuntivo de texto? Em manuais de instrução, receitas, bula, na parte do modo de fazer, né? Ou na parte do remédio, da bula do remédio lá em como ministrar ou como tomar a medicação, aí vem lá as instruções. Tudo que é instrução é tipo injuntivo de texto, tá? Então, só para vocês não confundirem, gênero é uma coisa, tipo é outra. E o que é gênero? Gênero é o texto dentro de uma forma. O texto não aparece em frases soltas, isoladas. O texto sempre aparece dentro de uma forma. Exemplo, isso que você está vendo aí na sua frente, que você tem para estudar.
o PET. O PET é um gênero textual. Dentro desse PET tem uma série de outros gêneros, tá? Uma notícia. A notícia é um gênero textual. Dentro dela, há tipos de texto diferentes. Por exemplo, tem o tipo narrativo, pode ter o tipo descritivo, tá? Mas dentro de uma notícia você não vai ter, por exemplo, o tipo argumentativo, dissertativo, porque a notícia não foi feita para argumentar, ok? Deu para entender? Se não tiver entendido, pode me chamar no privado que eu explico novamente, tá bom? Bom, então vamos lá. Aí vem, na letra A da semana 3, né, atividade 1 ali, qual é o gênero? O gênero, como eu falei, é um artigo de opinião. Letra B, aonde que eu posso encontrar esse gênero? Artigo de opinião? Jornais, impressos ou online, tá? Hoje em dia tudo é assim, impressos ou online. Jornais, revistas, blogs, tá? Sites, né? Como sites de notícias ou portais, como o G1, por exemplo, aí dentro lá às vezes tem a abinha assim, opinião. Aí você clica, aí tem vários colunistas, aí eles escrevem a opinião, um texto, né, retratando ali a opinião deles, ok? C. Para que serve esse gênero textual, o artigo de opinião? Principalmente para que o autor ou os autores consigam expressar o seu ponto de vista. E é claro que se eles estão expressando o ponto de vista, eles estão objetivando convencer o leitor de que o ponto de vista deles é um ponto de vista que vale a pena seguir, vale a pena concordar. Então ele vai tentar, de certa forma, convencer também os leitores, tá bom? Letra D. Você já tentou escrever? Bom, essa resposta aí é pessoal, tá? Eu achei essa pergunta totalmente desnecessária, porque aí vem como foi, sobre o que, deu certo, né? Como assim? Mas enfim. E na letra E, vem perguntando, procure na internet um exemplo. Eu acho que eu até sugeri para vocês nos slides, né? Exemplos de textos para vocês lerem. Vale a pena, pessoal, porque aumenta o vocabulário, enriquece o conhecimento, né? Então aqui, ó, eu sugeri, né? Folha de São Paulo, Carta Capital, alguns podcasts, porque aí o podcast você praticamente não gasta a bateria do celular, né? Você ouve com a tela apagada, então você consegue saber das notícias fazendo outras coisas, arrumando uma casa, né? Eu faço muito isso, eu às vezes ouço uma notícia, um podcast, ouço, né, um jornalista e tal, fazendo uma série de outras coisas, é assim que a gente dá conta também, né? E na semana 4, aqui agora prosseguindo, vamos lá. Semana 4 tem uma série de habilidades ali que foram cobradas, né? Então, olha, eu tenho uma charge na atividade 1, que é uma mão, né? Pendendo aqui vários fios, né? E as pessoas embaixo ali com os jornais ali presos e as pessoas lendo os jornais. Essa é a charge 1. Aí vem a atividade, responda. Você acha que os jornais, meios de comunicação, podem manipular o leitor? Aí vem. Aliás, antes dessa pergunta, né, gente, eu pulei um aqui porque vinha assim, ó. O que você entende por essa ilustração? Essa ilustração é a própria manipulação, né, das pessoas por meio da mídia. A mídia manipulando as pessoas, tá certo? E aí é que vem agora essa pergunta assim, você acha que os meios podem manipular? Sim, os veículos de imprensa podem manipular. Existem formas sutis de fazer isso. Eu vou ler para vocês aqui o que eu escrevi, depois eu explico. Então, olha só. A resposta que eu escreveria seria: sim, porque os veículos de imprensa são também empresas. Por serem empresas, possuem seus próprios interesses político-econômicos. Como se sabe, a forma e a maneira como se dá uma notícia e até mesmo o tempo na TV que se destina a determinados assuntos, em detrimento de outros que não têm o mesmo tempo, o mesmo foco, né? Faz parte de uma ideologia de influenciação de massas. Então, agora eu vou explicar isso aqui. Na minha opinião, um veículo de comunicação pode manipular? Pode. Se a pessoa que está do outro lado assistindo não ficar atento, ela poderá ser manipulada. Exemplo, o mundo está acabando, está caindo, né? Acontecendo um monte de coisa, aí eu ligo no jornal e eles estão dando notícias sobre
as propriedades positivas, né, eficazes aí de eu consumir berinjela, beterraba, né? A vida do panda acasalando. Entendeu o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é, né, se eu pego o foco em todas as mídias, tem sido uma coisa lá, um assunto, e em determinado jornal, né, em determinada empresa de mídia, eu não consigo assistir da mesma maneira, ou é até bom assistir mais de um canal para você comparar, né? Como que a notícia foi dada num canal e foi dada no outro. Se eu tenho a mente atenta para isso, dificilmente eu vou ser manipulada, tá? Mas se não, se eu entrar na onda, aí facilmente eu serei. E a gente não pode esquecer que, como eu disse, as empresas, né, elas são empresas, o objetivo é gerar lucro, né? Então elas buscam anunciantes. Então, quem são as pessoas que anunciam, quais são os interesses, tudo isso faz parte dessa interpretação que a gente tem que ter. Ok? Sobre a manipulação. Então, letra B, de que maneira a mídia faz isso? Então, eu comentei já, olha só, por ênfase dada a determinado assunto em detrimento de outro. Então, às vezes, uma notícia é dada assim, ó, rapidinho, vamos supor, tem um canal que apoia o governo. Então, aí eles, tudo que é positivo ali, que eles acham que é positivo, eu gasto um tempão falando. E o que é uma crítica, é só, o apresentador só fala rapidinho ali, né? Num outro canal que se posiciona mais contra, aí o enfoque vai ser diferente, entendeu? Então, não é que eles estejam mentindo, mas eles podem mexer na coisa de acordo com os interesses próprios deles. É isso que eu quis dizer aqui, tá? Vamos ver o que mais. O tom de voz do apresentador também, se é um canal, né, notícia televisiva, por exemplo, dependendo da fisionomia, do tom de voz, do jeito que o apresentador dá aquela notícia, isso também pode ser uma forma de influenciar. E se é um jornal que eu vou usar até entre aspas, tá, pessoal? Estilo Datena de ser. Existem vários apresentadores estilo Datena de ser. Não estou aqui estabelecendo nenhuma crítica, estou fazendo uma descrição, o estilo Datena de ser. Se você tem ali, ele é muito livre para falar, né? Então ele fala muito assim, ele sai às vezes da notícia e fica dando a opinião dele. Se ele dá essa opinião dele o tempo todo, vendo um foco apenas ali, isso pode ser uma espécie de manipulação para quem não abre a mente e tem essa visão crítica, entendeu? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, né, em todos esses fatores aqui, ok? Deixa eu ver aqui se há... e depois ainda tem mais uma charge, né? E aí vem a seguinte questão. A partir do tema mostrado na charge abaixo, produza um artigo de opinião. Então, você vai ter que escrever um texto seu, né? Um artigo. Na semana passada eu dei algumas dicas de como fazer isso, tá? 3 parágrafos no mínimo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa escrever na minha opinião para expressar a sua opinião. Então, a primeira coisa, né? O menininho fala, pai, vamos brincar? Agora não dá, tô compartilhando uma foto fofa sua aqui. Então, o pai negligencia o filho aqui em função de ficar ali na rede social, postando foto do filho. Então, abre mão do real para ficar no virtual, né? Então, essa questão ela é totalmente aberta, porque você vai ter que fazer um texto seu, mas olha só o que eu escrevi aqui. O tema tratado na charge diz respeito às relações familiares / sociais existentes hoje, no contexto em que as redes sociais têm tanto espaço nas nossas vidas, né? A questão controversa, que se refere exatamente ali na atividade 3, que eles perguntam qual é a questão controversa, né? É o ponto problemático, a perda de espaço das interações reais e a supervalorização da interação virtual. Ao explicitar isso, a charge critica o fato de o pai abrir mão do contato real com o filho, magoando-o, que o menininho fica triste, né? Para dedicar seu tempo e sua atenção ao universo virtual. Então, aqui eu tenho o assunto,
tenho a crítica, tenho a questão problemática, e aí você tem que fazer um texto de opinião sobre esse tema. Então, qual que seria o seu tema? A influência, pode falar sobre a influência das redes sociais nas relações pessoais, nas relações familiares, tá? Escreve um rascunho e aí tenta depois passar limpo e postar, tá bom? O vídeo já tá enorme, mas eu espero que vocês não fiquem cansados, porque equivale a uma aula mesmo, tá? Qualquer dúvida me procura no privado. Obrigada, pessoal.